Bom, então eu vou partir de uma pergunta básica para vocês. Por que vocês entendem que as pessoas se reúnem em grupos? O que faz as pessoas juntarem-se em grupos? O que vocês acham que levam as pessoas a se agruparem? Podem escrever no chat aqui. Pensem aí. Aceitação, boa, Sullivan. O que mais? O que mais, gente? Primeiro que a gente nasce em grupo, né? Nosso primeiro grupo é a nossa família. É o primeiro grupo que nós conhecemos. Opiniões parecidas, proteção, muito bom, isso mesmo. Opiniões parecidas também nos fazem nos agrupar, né, Ju? Se a gente pensar em grupos de amigos, por exemplo, nós teremos um grupo que partilha afinidades, tá? Sobrevivência também, né? Nós precisamos aí uns dos outros para sobrevivermos, em todos os sentidos, né? A gente não nasceu ilha. Então, estão muito boas as respostas de vocês. Então, eu vou mostrar aqui o meu slidinho e vou colocar para vocês a apresentação. Só me digam daí se está apresentando, tá? Se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim. Tá, ótimo. Ótimo, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Pronto. Então, olha só. Então, por que as pessoas se reúnem em grupo? E vocês me responderam. Proteção, a Ju falou que era por afinidades. O que mais que vocês disseram lá? Aceitação, né? Mas aqui estão 5 motivos maiores de nos reunirmos em grupos. Primeiro, segurança, com a questão do cuidado. Né? Temos grupos que nos protegem na nossa vida. Grupos de policiais, grupos de bombeiros, grupos, né, que existem para que cuidem de nós, né, para que cuidem da nossa segurança. Para a nossa autoestima, porque afinal de contas a gente só tem autoestima desde que a gente exista para o outro, e o outro nos reconheça nisso, né? Por uma questão de associação, seja ela de ideias, seja ela de afinidades, seja ela com um objetivo comum, por exemplo, associação, quando as pessoas, de amigos que associam-se para conseguir montar uma ONG, né? As associações que existem, por exemplo, dos autistas, da PAI, quantas associações hoje existem que formam, né, que se juntam, ou seja, um grupo propriamente dito, para terem aí um objetivo comum, que é lutar pelos direitos destas pessoas ali. Poder, grupo dá poder, né, porque as pessoas ficam mais poderosas quando estão em grupo, tem uma ação diferente, as personalidades aí se multiplicam. E no caso específico de empresas, para o alcance de metas, tá? Então, 5 motivos para que a gente viva em grupo. Os grupos, gente, a gente pode dizer que eles existem de 2 modos. Os grupos formais e os grupos informais, tá? Aqui está tudo misturado, mas fiquem com a seguinte definição. O que são grupos formais? São grupos de trabalhos definidos pela estrutura da organização. Por exemplo, vocês entraram em administração do UniFCV. Para mim é estranho ainda falar do, mas é centro universitário, então é do, né? Então, ADM,
a administração do UniFCV é um grupo que foi definido pela estrutura da organização. Vocês não formaram esse grupo, vocês formaram a turma de vocês, tá? Entretanto, esse grupo maior, chamado UniFCV, ele já estava formado e vocês foram fazer parte deles. Grupos formais, por exemplo, de comando, são grupos que podem existir para que existam, ou seja, para que nos deem um suporte de proteção. Aqui, grupo de comando, a gente pode pensar nos policiais, nos bombeiros, no exército, tá? Grupos que existam, que dentro deles há sempre um superior ou superiores hierárquicos, e dali, então, saiam as diretrizes, né, do que deve ser feito. É um grupo formal. Grupos de tarefa é um grupo informal. É quando as pessoas se reúnem para executar uma determinada coisa. Por exemplo, vamos nos juntar para fazer a aula. Vocês precisam fazer uma aula, certo? Vocês têm uma aula que vocês têm que fazer, vocês têm que me apresentar um seminário. Vocês vão se reunir por um período de tempo, vão executar essa tarefa, findada a tarefa, vão se separar. Grupos de interesse. Então, esse grupo de interesse, ele pode ser um grupo dentro da empresa que trabalhe, que se junte, por exemplo, aqui, os sindicatos, aquelas pessoas que são responsáveis por movimentos dentro das organizações, movimentos de greve, movimentos que exijam alguns direitos, tá? Então, podem haver grupos que sejam formados simplesmente por um interesse em comum. Aqui também entram as associações, né? Nós nos juntamos para atingir um interesse comum. Aqui, no caso, está sendo exemplificado com férias e condições de trabalho, que seria uma reivindicação, tá? Um grupo de interesse montado dentro de uma empresa para que faça, então, reivindicações para melhoria das condições de trabalho. Que é um grupo informal. Vejam só, juntam-se, resolvem o que tem que resolver e depois esses grupos deixam de existir. E grupos de amizade, que as pessoas se juntam, se unem para compartilhar, então, afinidades, características em comum, e aí sim fazer com que esse grupo funcione bem. E lembrando, voltando aqui um pouquinho, o que é um grupo? 2 ou mais indivíduos interdependentes, ou seja, um está ligado ao outro, interativos, cada um interage um com o outro, que se reúnem visando a obtenção de algum objetivo. Seja ele lazer, seja ele proteção, seja ele autoestima, seja ele poder, tá? Atingindo essas 5 condições aqui. Bom, continuando. Os grupos maiores, grupos que vão permanecer por um tempo, eles passam por alguns estágios. Então, vejam só. Aqui as figuras eles mostram bem, né? Então, as pessoas dispersas aqui, cada uma voltada, né, para um outro lugar. De repente, essas pessoas começam a se agrupar, vai criando uma organização, elegem um líder, interagem entre si e, por fim, interrompem este grupo. Então, aqui a gente vai passar por vários estágios. Então, o estágio da incerteza, o estágio dos conflitos. Na normatização, vocês terão uma proximidade, uma coesão entre os membros. O estágio 4, que é o desempenho, a funcionalidade. E a interrupção, que é a conclusão, tá? Então, vejam só. Quando nós estamos... Eu vou pegar o grupo de vocês que fica mais fácil. Apesar de vocês só estarem 1 ano juntos, né, vão encerrar o segundo semestre e vão findar, então, o ano de 2020 juntos. Quando vocês começaram, em fevereiro, vocês iniciaram as aulas, o grupo de vocês, pouquíssimos se conheciam, né? Vocês estavam ali, todos no mesmo lugar, porém, ninguém se conhecia. Com o passar dos dias, o que foi acontecendo?
né, o grupo foi começando a conversar, começaram a ver que algumas afinidades. Nesse período há muita incerteza, porque você não sabe quem é o outro, você não tem noção de quem é aquela pessoa que está do seu lado, mas é um momento que você começa a conhecer. Isso ainda traz incertezas, inseguranças, você ainda fica com o pé atrás, e aquela situação mais, então, insegura, tá? Incerta. Com o passar do tempo, o que começou a acontecer? Vocês começaram a se relacionar de fato. Começaram a formar, inclusive, subgrupos dentro desse grupo maior. Subgrupos, ou seja, pessoas que têm maiores afinidades, começaram a formar as equipes, as duplas, começaram a vir os trabalhos em grupo, e aí sim veio junto com isso alguns conflitos. E por que alguns conflitos? Por quê? Porque daí é quando o grupo começa a se conhecer e as personalidades ficam, então, mais evidentes. Quem é quem gosta do quê, quem reage de tal modo. E esse período pode ser, então, marcado por conflitos, que é onde você está começando a entender qual é o terreno do outro, né? Como é que o outro funciona. Aqui, gente, pode haver conflitos no grupo maior. Eu não sei se na sala de vocês houve, mas, por exemplo, já tive salas onde eu dei aulas que houveram muitos conflitos nesse período, tá? Conflitos para eleição de líder, conflitos para poder resolver, né, uma coisa rápida. Então, por quê? Porque o grupo ainda não se conhece. Passado mais um pouco de tempo, nós temos então a normatização desse grupo. Esse grupo já começa a estar próximo, coeso, começa a funcionar de fato como um grupo que tem uma função a cumprir. No caso de vocês, vocês vão juntos, né, até o 4º ano, ou seja, serão 4 anos juntos. Então, isso vai causar muita proximidade, muita coesão entre vocês. Vocês farão amigos aqui que vocês vão levar para o resto da vida. A faculdade acaba sendo um núcleo de amizade muito grande. Muitas vezes a gente espera a chegada do horário das aulas, né? Porque vai encontrar o amigo, vai encontrar aquele pessoal que deixa o dia mais leve, não é mesmo? Então, aqui tem sempre um líder, né? No caso do grupo maior, pensando no grupo de vocês de administração, se a gente for pensar em líder, aqui seria, então, o coordenador do curso. Passado essa condição de proximidade, coesão, então vocês já estão, acho que aqui, né, no estágio 4, vocês já têm funcionalidade, vocês já têm bom desempenho, e vão seguir até chegarem no último ano, que certamente haverá, então, a interrupção deste grupo, e vocês passarão a terem que lidar com o fato de que o curso está terminando. E quando chegar nessa fase, vocês vão enfrentar uma série de situações, desde uma tristeza sem saber muito porquê, até um alívio, porque está terminando o curso, vocês vão poder parar de pagar mensalidade, e vocês vão ter que parar de ir todos os dias à noite, e vão precisar, né, já vão poder parar de estudar, e assim por diante. Então, é um misto de emoções quando se chega nesse 5º estágio, tendo em vista que você tem ali uma erupção de sentimentos. Eu quero que acabe, mas eu também não quero. Aí eu já vou ser um profissional, será que eu estou pronto para exercer a minha função de acordo? Será que eu aprendi tudo que eu tinha que aprender? Então, é um estágio, assim, que traz aí bastante confusão emocional, tá? Mas vai acabar, isso é uma certeza que a gente tem, que vai ter um fim. Então, os estágios, né, esses estágios aqui de formação, tormenta, normatização, desempenho e interrupção, eles trazem com eles algumas condições, né, a incerteza, os conflitos, a normalização, ou seja, o grupo então se solidifica e começa a se tornar funcional, o desempenho e, por último, a interrupção. Então, eu queria falar um pouquinho agora. Dentro do grupo, a gente tem algumas condições. Nós temos papéis dentro desses nossos grupos, né? Nós desempenhamos papéis. E o que quer dizer esses papéis?
Nós somos as mesmas pessoas que individual que nós somos em grupo? Não, não somos as mesmas pessoas. Desempenhamos papéis de amigos, de profissionais, de cônjuges, esposa, namorados, namoradas. Ao certo que ao longo da nossa vida a gente vai exercendo muitos papéis quando nós estamos em grupo. E esses papéis, eles têm um certo status dentro dos grupos, tá? Esse papel pode ter um papel de liderança, pode ter um papel de exercer poder entre os membros, porque você pode ser talvez uma pessoa mais carismática e isso faça com que as pessoas fiquem mais próximas a você. Então, esses papéis, eles são sociais e eles são reais. Tá? Eles não são um mero protocolo. Será mesmo que eu estou sempre desempenhando um papel? Então, eu sou uma pessoa falsa? Não. Isso é social e isso é imposto. Nós vamos desempenhar papéis, sim. Talvez, como vocês sejam como namorados e namoradas, não seja a mesma coisa que vocês são como filhos. Vocês agem totalmente diferente com a mãe e com o pai do que como vocês agem com a namorada, tá? Por quê? Porque é um papel que está se desempenhando, né, que faz parte da sua condição humana e que precisa ser feito. E em grupo, esses papéis ficam cada vez mais claros. Então, eu vou trazer aqui um exemplo. Eu acho que eu já comentei com vocês em aulas anteriores, da prisão do Zimbardo. Teve um psicólogo, tá, que era professor de Stanford, e ele criou um experimento. Qual era a ideia dele? A ideia dele era ver como o grupo funcionava e qual a ação dos presídios sobre as pessoas, tá? Em situação de cárcere. Então, ele pegou 24 voluntários, separou 12 guardas e 12 detentos. Esses 12 guardas e esses 12 detentos teriam que exercer esse papel. E como isso tudo foi acontecendo? Eles foram simulando muito próximo à realidade. Então, os guardas usavam todo o fardamento, eles usavam o cacetete, assim, né, ao lado da farda. Eles começaram a ter um comportamento autoritário, por quê? Porque eles foram investidos do papel de guardas. Enquanto que os prisioneiros também começaram a se comportar como prisioneiros, tá? Alguns muito submissos, outros um tanto rebeldes e outros neutros na situação. E o que foi acontecendo? Esse experimento era para ter durado 14 dias, se não me engano, 7 dias, não lembro ao certo. Não durou 4. Na verdade, parou no 3º dia, porque virou uma guerra, tá? O que era proibido, por exemplo, a agressão física, de repente os guardas estavam agredindo os prisioneiros. Por quê? Porque eles investiram tanto desse papel, eles usaram tanto desse papel, que eles não conseguiram deixar de fazer o que, na concepção deles, era o correto. Então, eles começaram a bater, eles começaram a humilhar, eles começaram a ter atitudes muito próximas de guardas penitenciários, né? E os prisioneiros, mesmo sendo um experimento e eles podendo sair daquele lugar a hora que eles quisessem, não saíram. Não saíram. Fizeram rebeliões, faziam motim ali entre eles, tinham atitudes rebeldes, porém, não saíram do papel de de prisioneiros, tá? Então, esse experimento, depois eu vou deixar para vocês assistirem, chama o experimento sobre o aprisionamento de Stanford. É bastante interessante, pessoal, porque mostra bem esse comportamento de grupo. Eu vou vou fomentar aqui uma discussão entre nós. Vocês são um grupo acadêmico. Vamos supor, não sei se isso já aconteceu, mas pode ser que já tenha até acontecido, que vocês comecem a ter aulas com um professor que humilha constantemente vocês, que entra na sala de aula, que
solta piadas racistas, preconceituosas, que olha para vocês e os menospreza, tá? Qual seria a reação de vocês? O que vocês começam? O que movimentaria em vocês? Podem escrever aqui no chat. Você punha fogo? O que mais, gente? Não suporto, né? Isso. Agora sim, Vitor. O Sullivan gostou da ideia de pôr fogo, né? Ele que sugeriu. Tristeza, revolta. Chamava o coordenador. Olha só, vocês foram dando aqui algumas alternativas. Se vocês estivessem sozinhos e esse professor tivesse esse tipo de comportamento direto com vocês, talvez vocês tivessem uma atitude, correto? Talvez vocês saíssem dali magoados, alguns de vocês poderiam chorar, ir lá até o coordenador, pedir para que seja feita, seja tomada uma atitude. Entretanto, se vocês unissem, cada um, né, se unissem aí em grupo e tomassem algumas medidas possíveis, o que vocês poderiam fazer? Bom, então a gente não vai mais na aula daquele professor até que ele seja trocado. Nós não vamos aceitar mais que ele nos humilhe. Então, cada vez que ele fizer isso em sala de aula, nós vamos, sei lá, tacar um ovo nele. Tô pensando aqui, tá, gente? Falando umas bobagens. Ou seja, olha o quanto em grupo vocês seriam muito mais fortes e teriam muito mais chance de retirar esta pessoa que por hora, né, está tratando vocês de forma inadequada. E aí, será que cada um nesse grupo não teria um papel? Não teria um que teria a ideia, o outro que seria uma pessoa que articularia toda essa possibilidade de greve, de revolta, picharia, sei lá. Gente, a bem da verdade aqui pensando, é que quando o grupo se une e os papéis começam a ser desenvolvidos, e aí vocês estariam no papel de aluno, vocês teriam muito mais chances de retirá-lo e também de fazer o que ele próprio fez com vocês. Para vocês entenderem um pouco o comportamento de grupo, quanto ele é poderoso. Dentro de uma empresa, vamos pensar em alguns comportamentos de grupo.